Queres aprender a arredondar valores no Excel de uma maneira que nunca mais te esqueces? Então vê o vídeo. Olá, eu sou o Genius. Não stresses. Eu estou aqui para ajudar. Desta vez vocês vão aprender a arredondar de uma forma infalível às dezenas, às centenas, aos milhares, às casas decimais, com uma casa decimal, com duas, com três, ou à unidade, com 0 casas decimais em que ele arredonda na perfeição. Então reparem, temos aqui 123.456,54321 e isto são 5 casas decimais. Então vamos arredondar, por exemplo, para ele ter 3 casas decimais. Então, chega aqui, 3 casas decimais, ele automaticamente está-me a informar que no parâmetro que ele coloca aqui na função arred, porque a função arred vai-nos facilitar o arredondamento, eu tenho aqui o primeiro parâmetro, que é o valor, e tenho um segundo parâmetro, que é o número de dígitos. Neste caso, eu estou a dizer que eu quero 3 casas decimais. 3 representa as casas decimais. E reparem o valor que ficou aqui. 54321. O 21 desapareceu para ficar o 543. Mas atenção, isto acontece porque eu tenho aqui atrás um 2. Se eu tivesse um 5, ele já ia arredondar para 544. E já ficou para 544. Porquê? Porque ele arredonda 5 ao superior para o número a seguir. Então, vamos agora imaginar que eu quero para 0 casas decimais. E tenho 123.456,54. Cá está o 5. Logo, o 6 passa para 7. Se tivesse aqui um valor inferior a 5, ele permanecia o mesmo valor. Então, vamos ver para 0 casas decimais, ou seja, à unidade, e ele coloca aqui 123.457. Cá está o tal parâmetro do dígito. Vamos imaginar que eu quero arredondar às centenas. Às centenas significa que ele vai aqui colocar o menos 2, porque a unidade é 0, logo a dezena é menos 1, a centena é menos 2, ao milhar é menos 3, a dezena de milhar é menos 4 e assim por diante. É fácil. Em termos de casas decimais, 1 representa uma casa decimal, 2, 2 casas decimais, assim por diante. Então vamos imaginar o seguinte, que eu quero arredondar, por exemplo, aqui ao milhar. Então eu fico aqui a saber que eu terei que utilizar o menos 3. Então faria assim, igual à rede, a parênteses, o primeiro parâmetro, que é o número, é este valor, ponto e vírgula, agora o número de dígitos, reparem, eu quero arredondar ao milhar, então eu faço menos 3 e fecho parênteses e dou Enter. Se eu não fechar parênteses e fizer Enter, como não estou a utilizar outras funções aqui no meio, ele vai funcionar sem problema. E reparem, ele ficou aqui com 123.000, porquê? Porque aqui está 456. Se tivesse 500 ou mais do que 500, ele arredondava para 124.000. Vamos mudar, vou colocar aqui um número 5 em vez de um 4. E reparem, 124.000. Aqui o número de casas decimais que vocês estão a ver, reparem que está tudo a 0, logo é indiferente vocês terem casas decimais ou não. O normal é ficar com 2 casas decimais quando se está a falar em dinheiro. Quando não se está a falar em dinheiro, por exemplo, podemos retirar. Porque estes botões que vocês têm acesso para fazer os arredondamentos é só visual. O valor em si não arredonda, a não ser que se utilize esta função de arred. Espero que tenham aprendido. Fiquem aqui, subscrevam o canal e até uma próxima. Obrigado.